Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e glorificar o nosso Deus. Não sendo possível fazê-lo presencialmente devido às condições que o nosso país está a passar, estamos a fazê-lo online. O que é bom e esperamos proximamente estar reunidos presencialmente para glorificar e honrar o nosso Deus. Por isso vamos começar este culto de oração com uma palavra de oração dirigida pela nossa irmã Patrícia Souza. Pai nosso que estás no céu, leva a minha voz até ti nesta hora, ó Pai, para te render graças e louvores, porque tu até aqui nos tens ajudado, nos tens concedido sustento, proteção e nos tens protegido de todas as coisas, ó Pai. Nesta hora eu quero levar até ti a nação onde tu nos colocaste, ó Deus, para que nós possamos ser instrumentos usados por ti, para te levarem àqueles que ainda não te conhecem e assim o teu nome possa ser glorificado cada vez mais, ó Deus. Se tu, Senhor, com este culto que se vai seguir, que possa vir de encontro aos nossos corações. Tu sabes o que se passa no coração de cada um, Senhor, se tu a falar através do teu servo e que o teu nome possa ser glorificado através da vida de cada um no nosso dia a dia, ó Pai. Ó Deus, peço e agradeço em nome de Jesus. Vamos continuar a louvar o nosso Deus, pois sabemos que Ele tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. Ele é o Deus do impossível. Até tem poder para mover as montanhas, e por isso vamos continuar a louvá-lo e declarar isso mesmo com o hino Cristo move as montanhas.
As Sagradas Escrituras dizem-nos que a graça não é dom dos homens, mas nos é concedida por Deus. Por isso mesmo é que vamos declarar isso no próximo hino, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, traz vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Como vamos ver no Salmo 139, do versículo 1 ao 14, diz que Deus nos sonda, nos conhece. Ele sabe tudo a nosso respeito, de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele conhece o que se passa nos nossos corações. E vamos ter esta leitura feita pela nossa irmã Amanda. Em seguida vamos declarar isso mesmo com a nossa voz, com o hino Tu me sondas, ó Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quanto me sento e quanto me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quanto trabalho e quanto descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me segue a língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e é além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos teus céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, virei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou,
caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Neste momento vamos ter a participação do coro. Vamos louvar a Deus através das suas vozes. De seguida, o nosso irmão Mariano vai nos dirigir em oração para que possa preparar os nossos corações e dar sabedoria ao pastor Ezequiel, que nos vai transmitir a palavra. Fiel, sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel, sim, tu és fiel, ao Senhor Salvador, o meu louvor.
Senhor Salvador, o meu louvor. Ao Senhor Salvador, o meu louvor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, livrado de todo mal que nos cerca, que nos rodeia, Pai. E por isso somos gratos. Mas queremos te pedir, ó Deus, nessa situação que estamos vivendo do coronavírus e essa pandemia, pedimos, ó Pai, que tudo isso passe o mais breve possível, que o Senhor nos ajude a sair dessa situação, ajude os médicos que trabalham com isso para que eles possam encontrar uma cura, para que eles possam encontrar uma solução, para que as pessoas possam se recuperar que estão doentes mais rápido e que tudo isso volte ao normal o quanto antes, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que tudo volte ao que era e volte ainda melhor. Essa é a verdade, que volte, mas volte melhor. Mas contudo, Pai, sabemos que a Tua vontade é o melhor para nós. Por isso, que seja feita a Sua vontade, ó Pai. Também queremos te pedir, ó Pai, nesse momento, pela palavra que queremos ouvir, ó Deus, que o Senhor ilumine a mente do irmão que estará trazendo a palavra, que possa ser uma palavra que venha de encontro com as nossas necessidades e de encontro com o nosso coração, Pai, que possa ser como uma semente que cai numa terra boa, Pai, que essa semente possa germinar, crescer e frutificar, ó Pai. Pedimos a Deus, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos de novo juntos e agora para meditarmos na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está em Atos. Continuamos o nosso estudo no livro de Atos e por isso estamos no livro de Atos, capítulo 16. E hoje nossa leitura será a partir do versículo 35 até ao versículo 40. É interessante, antes de nós entrarmos no nosso texto, olharmos um pouco do que é que se passa. O que nós vimos é que Paulo, Silas e posteriormente Timóteo e Lucas, aparece também na narrativa, estão na segunda viagem missionária que Paulo faz com o objetivo de visitar as igrejas nas regiões onde eles tinham passado, visitar aqueles irmãos, ver como eles estavam, mas também trazer fortalecimento e todas aquelas que eram as diretrizes também da igreja em Jerusalém. A primeira diretriz da igreja em Jerusalém chega a Antioquia, mas eles saem de Antioquia com o objetivo de visitar as outras igrejas também para levar esse fortalecimento, essa comunhão e cuidado para com os irmãos nas cidades onde eles haviam passado. E nós então vimos que eles chegam a uma dada altura do seu percurso, pelo Espírito Santo eles são impelidos a ir por outras cidades, não por aquelas que eles estavam primeiro programados a ir. E então aqui no capítulo 16 nós encontramos então Paulo, Silas e Timóteo e Lucas também, vemos isso na narrativa, na cidade de Filipos, onde eles fizeram algumas coisas, onde eles foram presos, foram açoitados, e aqui então a narrativa começa no versículo 35, que é o que vamos ler. Diz assim, então, a palavra do Senhor.
E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E nós queremos Te pedir, nesse momento em que nós vamos olhar e meditar nela, pedimos a Tua direção, Pai. Santo Espírito, ilumina-nos para que nós possamos entender a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Interessante. Aqui algumas coisas que nos chamam logo a atenção. A primeira coisa que nós podemos ver no versículo 35 é que aqueles que detinham autoridade, que antes tinham dado a ordem para que Paulo e Silas fossem presos, são os mesmos que agora dão a ordem para que eles sejam libertos. Mas a pergunta naturalmente surge: por que agora eles os mandam libertar? Qual é a razão dessa ordem que eles mandam então agora com os seus oficiais para junto do carcereiro, dizendo assim: olha, pode libertar aqueles homens? Podemos inferir muitas coisas nisso. Talvez alguns comentadores dizem que talvez aqueles homens que tinham sentido o terremoto na noite anterior possam ter interpretado ou recebido aquele terremoto como um sinal dos deuses, ou até um sinal do Deus que era pregado por Paulo e Silas, né? Demonstrando o seu descontentamento com aquela prisão injusta dos seus seguidores. Outros comentadores dizem talvez eles durante a noite tenham pensado bem e realmente chegaram à conclusão de que a prisão que tinham feito Paulo e Silas sofrer não era justa. Então não havia algo assim tão palpável para que eles pudessem ser condenados à prisão. O texto não nos vai dizer, mas o propósito do texto aqui é que ele está nos trazer luz para aquilo que o texto vai tratar mais à frente. O texto vai tratar diretamente sobre como todo esse episódio aqui serviu para fortalecer a igreja em Filipe e também a igreja dentro do Império Romano. Isso aqui é apenas o preparar do terreno para aquilo que viria a acontecer. Portanto, nós vamos vemos aqui no versículo 35 esse preparar do terreno. Nós vamos ver como é que essa igreja também se afirma mais abaixo no versículo 37 e 38, e depois no versículo 40 essa mesma afirmação, mas dentro da igreja. Aqui é o pavimentar do terreno, e por isso vem essa menção de que os pretores mandaram notícias dizendo assim: olha,
podem libertar aqueles homens. Os oficiais de justiça, que são os portadores dessa mensagem, eram aqueles que assistiam os pretores. Nós já vimos quem eram esses pretores, e vamos ver mais abaixo no versículo 36, que serviam de assistente desses magistrados e que preparavam para esses magistrados todo o caminho e até executavam também as punições e as advertências que eram feitas naquela cidade, porque os pretórios eram os responsáveis, eram os magistrados daquela cidade. É isso que vai dizer no versículo 36. Vai falar sobre os pretórios, e a função dos pretórios aí era decidir judicialmente na cidade onde eles estavam. Portanto, eles eram a autoridade máxima daquela cidade. Interessante, no versículo 36, e vocês sabem que eu gosto de imaginar as coisas e gosto de pensar. E quando eu olhei para o versículo 36, eu comecei a me colocar no lugar do carcereiro. Imaginem o carcereiro recebendo a notícia de que aquelas pessoas poderiam ser libertas. Se fosse eu, e eu acredito que o carcereiro também estava nessa situação, ele já estava com uma luta com ele mesmo, né? Aqueles que antes ele recebeu como preso fizeram-se irmãos de fé dele. Portanto, havia uma luta nele entre cumprir aquilo que eram as recomendações das autoridades máximas, dos pretores, e também o cuidado que ele precisava ter com aqueles novos irmãos em Cristo, com aqueles novos companheiros de caminhada, não é? Portanto, ele vivia aí uma luta, e eu estava a me imaginar eu no lugar dele, com certeza, e qualquer um de nós também viveria essa mesma luta. Agora, receber a notícia de que eles poderiam ser libertos, naturalmente encheu de alegria o coração do carcereiro. E é por isso que o texto vai dizer que ele vai prontamente ter com Paulo e Silas, e aqui imagino o coração dele cheio de alegria, ele muito contente, levando a boa nova para os seus amigos. Ele chega e então dá a notícia. Vocês podem sair em liberdade. Os pretores mandaram dizer que vocês podem sair em liberdade. É aí que começa então a segunda fase do texto, onde nós começamos a ver a afirmação da igreja dentro da sociedade em Filipe. Interessante a reação de Paulo. Paulo recebe a notícia de que ele poderia estar livre, que ele já estava livre, que ele poderia sair livre. E aos nossos olhos e aos olhos de qualquer um que se estivesse no lugar de Paulo, com certeza regozijaria, ficava alegre, ficava contente. Mas é interessante, a atitude de Paulo nos espanta. Porque Paulo diz assim, não. Não é bem assim. Vamos ver o que o versículo nos diz. Versículo 37 diz, Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido o processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Interessante. E mais uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Paulo, agora, e somente agora, faz questão de levantar a injustiça que foi feita com ele. Eu não sei com você, mas se eu estivesse no lugar de Paulo ou de Silas, talvez eu tivesse gritado antes, na altura dos açoites, de que eu era um cidadão romano. No entanto, ele espera, ele deixa passar, e na altura em que ele vai ser posto em liberdade, ele então levanta essa questão e diz, espera aí,
precisam ter calma. Vocês agiram com injustiça, publicamente, e agora querem, debaixo dos panos, vamos assim dizer, na calada, nos colocar em liberdade? E a vergonha que nós passamos perante toda a gente que estavam aí? Não. Nós somos cidadãos romanos. E aqui, então, a grande afirmação no qual todo o texto se fundamenta é essa: nós somos cidadãos romanos. Por que Paulo afirma agora, então, sua cidadania romana? Interessante que, ao afirmar a sua cidadania romana, Paulo não estava a buscar para ele mesmo a justiça, mas, pelo contrário, de uma forma, Paulo estrategicamente estava a conquistar o direito de que a cidadania do cristão fosse reconhecida em Filipos. O que Paulo estava a fazer ao afirmar que ele era um cidadão romano era dizer que o cristão não era apenas o judeu. Vocês lembram que eles foram presos, e quando nós lemos anteriormente, eles foram presos porque disseram assim: olha, eles estão a trazer distúrbio na nossa cidade porque estão a trazer a religião judaica para o nosso meio. Portanto, aqui o que Paulo está a fazer é uma afirmação de que o Cristo que ele prega, o Evangelho que ele prega, não é uma religião apenas para o judeu, mas que precisa ser reconhecida como uma religião, como que também o cidadão romano tem. E aqui então encontramos algo que traz essa segurança, não só para Paulo, mas para todos aqueles que tinham recebido Cristo naquela cidade de Filipos. Imaginem Lídia ouvindo isso e outras pessoas ouvirem isso de Paulo na presença das autoridades. Portanto, estrategicamente, Paulo aqui então faz menção de dizer que ele é um cidadão romano, porque agora sim estão reunidas todas as condições para que o Evangelho, para que o cristianismo possa ser recebido e afirmado não apenas como uma religião dos judeus, mas também do cidadão romano. Ao afirmar isso, ele não só estava a trazer essa segurança para os irmãos em Filipe, onde ele estava, mas também o alcance era maior. Em todo o império, agora começa a se pensar no cristianismo não apenas como uma religião dos judeus, mas uma religião que também é seguida por cidadãos romanos. Portanto, começa a haver respeito pela religião e como as pessoas que afirmam essa religião passariam a ser julgadas. Portanto, aqui um passo muito importante para a afirmação daquilo que é o cristianismo, não só em Filipe, mas em todo o Império Romano. Paulo não só faz menção disso, mas também diz: é preciso que eles venham e publicamente também reconheçam isso. Interessante. Quando essa notícia chega até os pretórios, vemos isso no versículo 38, o texto vai nos dizer que eles tiveram medo. Tiveram medo por saberem que eles eram cidadãos romanos. Aqueles que detinham o poder para decidir naquela cidade e que tinham decidido anteriormente com toda a propriedade e com toda a segurança, agora estão aterrorizados porque julgaram em função do seu prestígio e da aceitação pessoal naquela cidade. E não julgaram segundo as normas do Império Romano. Portanto, eles estão cheios de medo. E é interessante, a palavra aí
que nos fala sobre o medo é uma palavra muito mais do que medo. A palavra aí tem o sentido de dizer que eles ficaram assustadíssimos, vamos assim dizer. Eles ficaram apavorados. Eles ficaram tremendo para todo quanto é lado. Portanto, eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eles então se deram conta de que cometeram um erro muito grave. Do que eles tinham medo, na verdade? Primeiro, eles tinham medo porque a lei romana, que foi dada, instituída do 6º ao 2º século antes de Cristo, dizia que protegia o cidadão romano de açoites públicos, também de encarceramento e de mortes sem julgamento apropriado. E foi isso que eles violaram. E ao violarem isso, eles tinham muitas consequências para sofrer. E por isso o medo. Uma das consequências podia vir não só a eles, mas também para toda a cidade. Lembrando que quando eles os prendem, quando eles dão a ordem, eles querem estar bem vistos perante as pessoas da cidade. E uma das consequências que poderia vir daí era que a cidade de Filipos perdesse o seu status. Né? Portanto, aquilo que eles estavam a buscar, a sua valorização pessoal, agora aqui está posta em causa. Se a cidade perdesse o seu status, não precisaria de ter pretórios aí. Segunda coisa é que eles ficaram com medo de perder a sua reputação, que era aquilo que eles também queriam perante o povo. E em terceiro lugar, eles tinham medo porque podiam perder o seu posto de liderança naquele lugar. E não saberiam para onde poderiam ser colocados e o que fazer. Não é? Mas é interessante. E aqui o ponto que nos traz é que aqueles que tinham o poder, de repente se veem aterrorizados. Por quê? Porque o poder não está em mãos humanas, mas sim naquele que estava com Paulo. Por isso é que Paulo e Silas vão com propriedade, sabendo que eles estão dirigidos pelo Espírito. Não esqueçamos que um pouco antes eles mudam toda a sua trajetória, não porque eles querem, mas porque eles estão dirigidos pelo Espírito e por isso têm a certeza de que, estando em Filipos, eles estão a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Também falamos isso quando eles estavam na prisão, eles continuaram a louvar porque eles tinham a certeza de que estavam no centro da vontade de Deus. Saber que Deus tem o controle de todas as coisas é uma arma que nós temos para que nós possamos viver aqui nesse mundo de modos a dar glórias e honra ao nosso Deus através das nossas vidas. O texto continua e no versículo 35 nós vemos a reação desses mesmos pretores por causa do medo. Eles vão e eles então suplicam o perdão de Paulo e de Silas. E é interessante, não só suplicam, não só de alguma forma reparam, e aqui deixa parar para dizer como eles reparam. Imagina, quero te levar mais uma vez a imaginar todo o processo. Né? Primeiro vêm os auxiliares dos pretores. Os oficiais de justiça vêm, trazem a notícia para o carcereiro. Naturalmente, naquela cidade que tinha experimentado no dia anterior, quando viram aqueles homens irem em direção à prisão, com certeza um burburinho começou a nascer. E alguns até os seguiram, porque sabiam que quando aqueles homens, aqueles emissários estavam a passar pelas ruas, alguma coisa iria acontecer. São seguidos por algumas pessoas, chegam lá no cárcere, dão a notícia e Paulo fala o que falou. Olha, não, nós somos cidadãos romanos, agora eles têm que vir aqui. Quando eles voltam para levar as notícias aos pretores, a cidade mais alvoroçada fica. Na vinda, então, dos pretores, com certeza um grande número de pessoas já vem seguindo.
esses pretores. E é aí então onde vemos essa afirmação. Quando eles vêm e é na presença dessas pessoas, assim como publicamente eles foram condenados, também publicamente é afirmado que a religião cristã não é apenas do judeu, mas também é afirmado como uma religião que pode ser seguida por cidadãos romanos e que precisa ser vista com justiça. Justiça humana aqui. É o que eles fazem, eles pedem perdão e então pedem também para que Paulo e Silas saiam da cidade. Naturalmente, ao pedir isso, eles estavam outra vez olhando para aquilo que eram os seus benefícios. Ter Paulo e Silas naquela cidade e sendo visto por todas as pessoas, os pretores com certeza ficariam envergonhados em saber que eles cometeram um erro muito grande. Com certeza o prestígio deles poderia ser continuamente beliscado. E então eles conversam e pedem para que eles saiam da cidade. E então chegamos ao versículo 40, que diz que Paulo, tendo se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia e aí com os irmãos teve algum tempo e confortaram os irmãos. Algumas traduções vão dizer exortaram os irmãos. Eu vou parar para pensar nessa palavra exortar ou confortar, mas por que Paulo e Silas ainda permaneceram na cidade? Naturalmente, depois de serem espancados, depois de passarem a noite na prisão, onde, ao que tudo indica, não tiveram uma noite de sono assim tão boa, porque eles ficaram a cantar à noite, tiveram a noite evangelística, vamos assim dizer, porque estiveram a falar do evangelho com o carcereiro e depois com a família do carcereiro. Então, toda essa envolvência não permitia um descanso, eles estavam naturalmente fragilizados e eles precisavam de descansar um pouquinho. Então, eles vão para a casa dos irmãos e o texto não nos diz, mas naturalmente acho que gastaram ainda algum tempo naquela cidade. E o que eles fazem aí na companhia dos irmãos é algo também muito importante para a afirmação do evangelho, não agora para a cidade ou para a sociedade e para o império, mas para aqueles novos convertidos daquela cidade. A palavra que é usada aí como exortação ou confortar tem o sentido de proclamação missionária, como nós já falamos também, quanto para a admoestação pastoral. Portanto, a palavra quer dizer ou é para a proclamação do ministério missionário ou a admoestação pastoral. E é o que eles fazem nesse momento aí. Essas duas coisas. Eles trazem conforto e aí a palavra, no sentido da proclamação, está em ligação com a história da salvação. Portanto, ao trazer conforto para aqueles irmãos, eles estavam a dizer, olha, não olhem para os nossos sofrimentos apenas, porque nos nossos sofrimentos nós nos identificamos com Cristo, que também na cruz do Calvário sofreu por nós. Mas isso era um sofrimento que era preciso. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho vai nos dizer que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar que Cristo, que Deus, por meio do seu Espírito Santo, reine em nós, por nós e através de nós. Então, a palavra primeira aí de admoestação para os irmãos é: prestem atenção, descansem em Deus. Parece que a coisa saiu do nosso controle. Nós fomos espancados, mas nós sabemos que Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso nós podemos descansar neles. Vocês poderão enfrentar outras dificuldades, mas permaneçam certos de que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que tem tudo sobre a sua inteira disposição. Por isso descansem nele e sigam anunciando e proclamando o Evangelho. No sentido de proclamação, também é aí expresso o Evangelho para que novas vidas também pudessem vir a aceitar Jesus Cristo como seu
Senhor e Salvador. Sabemos que a igreja aí estava a ser iniciada e talvez algumas pessoas que eram simpatizantes estavam com algum receio de chegar, mas ao afirmar então que Paulo, como cidadão romano, também era um fiel em Cristo Jesus, eles estavam a dizer: podem vir à vontade, não olhem para aquilo que são as vossas nacionalidades, porque o Cristo que morreu no Calvário, ele chama todos. E isso que nós anunciamos não é uma propriedade dos judeus, mas é o próprio Deus que deu para toda a nacionalidade. Portanto, o cidadão romano que estava expectante, que estava com receio, ele recebe aí também o ânimo, a proclamação do Evangelho dizendo: vem, não depende de ti, mas vem. Assim como estás, sendo romano ou sendo judeu, vem, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer libertação da escravatura do pecado na tua vida e na vida de todo o ser humano. Portanto, Paulo e Silas investem do seu tempo com a igreja aí, trazendo para eles alento para continuar a caminhada cristã. Assim, o pedido que é feito aí, a exortação, o conforto que é trazido aí, pressupõe a salvação que Deus manifestou em Jesus Cristo. Pressupõe também que ela é efetuada pelo Espírito Santo. E pressupõe também que o conforto e a salvação finalmente será consumada pelo Pai no dia de Cristo. As palavras se relacionam à obra salvífica e ao triunfo do Deus triuno sobre as obras dos homens. Os pretores pensavam que tinham tudo sob seu controle, mas não. A forma como Paulo atua demonstra, não só para a cidade, mas também para aqueles irmãos, que é Deus que está no controle de todas as coisas. E não há homem, não há coisa nenhuma, como Romanos 8 nos fala, que pode afastar o homem daquilo que é o amor de Cristo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas e por isso o Evangelho chega àquelas pessoas aí em Filipe. Quero terminar respondendo a essa questão. Como é que podemos influenciar a sociedade onde nós vivemos, trazendo o Evangelho a ela? Nós vimos no texto de que Paulo e Silas esperou o tempo exato para que ele pudesse afirmar a sua cidadania. O texto nos ensina o contraste entre o desejo de agradar os desejos pessoais que os pretores tinham e a realidade cristã em Paulo, que agiu de forma a trazer benefício para o reino de Deus e a afirmação do reino naquela cidade e também em todo o império. Portanto, uma forma de nós trazermos o Evangelho bem presente na cidade de Guimarães, onde nós estamos, é nos despirmos daquilo que são os nossos desejos e trazer, em primeiro lugar, aquilo que traz benefício para o reino de Deus. Devemos nos despir do medo, por exemplo, que os pretores tinham de perder. Porque nós não vamos perder nada quando nós anunciamos o Evangelho. Antes, pelo contrário, nós estamos olhando para aquilo que Deus tem para nós. Para a esperança que está em Deus. E que não há nada que nos pode tirar, porque ela está segura em Deus. Nós não precisamos ter medo, porque temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que as circunstâncias pareçam dizer que não.
Vivemos agora tempos difíceis por causa dessa pandemia. Parece que quase tudo vai acabar, mas não vai acabar. E é por isso que nós precisamos continuar a afirmar nossa confiança. Não naquilo que o homem pode fazer, não naquilo que eu posso fazer, não naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Deus fez na cruz do Calvário por nós. E é olhando para Jesus, que na cruz do Calvário deu a sua vida por causa do meu e do teu pecado, que nós podemos continuar a caminhar em fé, dizendo: há esperança em meio a toda essa dificuldade. Covid-19 passará. Nossa esperança é certa em Deus, que nos chama para a sua glória. Aqui no mundo nós vamos passar por todas essas lutas, mas que nós possamos ter essa certeza. Para todo momento, nós afirmarmos o Cristo que morreu na cruz como a esperança, e não a obra humana, não aquilo que eu possa fazer ou que outra pessoa pode fazer, mas somente aquilo que o próprio Deus já fez por meio de Cristo para nos garantir vida eterna. Se você ainda não tem essa certeza, eu quero te dizer: vem caminhar conosco. Nós somos uma comunidade que quer caminhar junto com outras pessoas que querem conhecer mais desse Deus. Por isso nós te convidamos: venha e receba essa esperança, essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Depois de ouvirmos a palavra do pastor Ezequiel, vamos agora entoar o hino Deus cuidará de ti, pois sabemos que Ele cuida sempre de nós, não importa as circunstâncias. Ele cuida sempre dos seus filhos, por isso vamos louvá-lo com este hino. E de seguida o pastor Ezequiel irá nos dar uma oração final. Chegamos mais um final do nosso culto e nós desejamos a você uma semana abençoada, cuidada por Deus e, acima de tudo, uma semana em que tu possas declarar a esperança que tu tens em Cristo, afirmando o Evangelho na localidade onde tu estás, no teu trabalho e em todos outros lugares.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós, apesar de distantes fisicamente, podemos estar juntos te cultuando. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esse tempo em que nós podemos ouvir a Tua palavra. E, ó Pai, queremos te entregar a semana que nós vamos começar. E pedimos, Senhor, ajuda-nos para que a cada momento nós possamos colocar em primeiro lugar o benefício do Teu reino e não buscar os desejos do nosso coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser testemunhas fiéis do Teu reino. E assim toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Seja com todos nós. Despeça-nos na Tua graça e na Tua paz. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus. Amém.